Uma experiência memorável não depende apenas de recursos financeiros, mas de intenção. E eu quero te trazer algo que você vai conseguir fazer total diferença, marcar a vida do teu paciente, transformar a vida dele, encantá-lo, fazer com que ele volte. Não precisa, ao contrário do que muita gente pensa, gastar muitos recursos, ter muita estrutura. A gente fica pensando sempre, como que eu vou chegar no nível perfeito, quando eu tiver o consultório desse jeito, quando eu tiver condições dessa forma, aí sim eu vou conseguir fazer o que eu quero, aí sim eu vou conseguir alcançar o que eu quero. E não é assim, existe uma caminhada, você pode fazer o melhor com aquilo que você tem, Doc, eu sempre falo isso, você precisa buscar a excelência. A excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem, com o recurso que você tem nas mãos. E não o perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele te paralisa, ele vai fazer com que nunca tá perfeito, nunca vai estar bom o suficiente para você conseguir então impactar o teu paciente, ter o consultório dos seus sonhos. E aí isso vai te impedir ou vai te paralisar de você conseguir avançar mais. Então, vem comigo nessa aula, nós estamos em mais uma Med Class e eu vou trazer alguns insights muito bons para vocês. Vamos lá. Lembra, gente, que você pode ter sim uma recepção mais simples, mas tem um cafezinho coado ali, gostoso, tem uma secretária que te recebe ou recebe o paciente ali com o maior sorriso do mundo, pergunta se você quer um cafezinho, conversa com você, te acolhe, sabe seu nome, você se sente acolhido, amado. Depois, no final da consulta, existe um bolinho quentinho, alguma coisa que vai te trazer memórias gostosas do consultório e vai fazer com que você fique ali. Então, lembra que isso faz a diferença também, gente. Você não precisa ter um consultório high ticket ou triple A para você simplesmente gerar essa experiência. E eu já tive a oportunidade de passar em lugares e consultórios também nesse nível, e eu posso te dizer que o mais importante nesses consultórios, sim, a gente tem tudo muito lindo, muito chique, muito bonito, mas pensa que o simples, ele também é muito importante, porque a gente vê que as pessoas estão voltando para o minimalismo, para o simples mesmo, e a experiência do cliente tem a ver com isso. Não tem a ver só com a entrega e, isso aqui custa tanto, isso aqui é tanto. Mas a gente pensar que a gente está entregando o melhor para o nosso paciente, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como uma estrutura enxuta você consegue criar uma experiência com atendimento premium, mesmo enxuta, sem forçar, mas com verdade, com alma, com propósito. E lembrar que existe o que nós chamamos de jornada do paciente. Se você não entende, não sabe o que é isso, você precisa assistir esse vídeo até o final para você entender. E a jornada do paciente nada mais é da forma que desde o paciente chega no teu consultório, ele é recebido na recepção, ou até antes, na marcação de consulta, ali no relacionamento no Instagram. Aí ele vai chegar no teu consultório, vai ter a consulta ali dos sonhos, vai ter o acompanhamento e o pós-consulta. Tudo isso tem a ver com a experiência do cliente, a jornada do cliente. Então a gente tem algumas etapas que eu vou passar aqui e a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Eu dividi de maneira didática para ficar mais fácil para explicar para vocês. Então, primeiro, pré-consulta. Segundo, a chegada e a recepção. O 3 é a consulta em si, ou seja, você dando o seu show, você fazendo o melhor, trazendo a experiência para o cliente, o encantamento. 4 é o pós-consulta, então é o momento que o paciente vai lá, vai fazer o pagamento, marcar a consulta seguinte e assim por diante. E 5º é o acompanhamento e a fidelização desse paciente. E cada uma dessas etapas, ela comunica um valor, mesmo que você não precise falar tantas coisas, os processos, a organização, a experiência, a simplicidade e também o acolhimento vai fazer toda a diferença. Então, é muito interessante isso, mas eu gosto de trazer essa frase que é: a experiência do cliente é o marketing silencioso. Como assim? Porque não é você pagar aqui anúncio no Instagram, não é você fazer não sei quantas postagens por dia, mas é você ter aquela experiência tão boa que o paciente vai indicar, vai falar para os outros do seu trabalho e vai conseguir aí criar esses processos para você. Então, isso faz com que a experiência, essa jornada do paciente vai transformar a consulta numa memória, numa experiência inesquecível. Então, como que a gente pode encantar o paciente? E eu gosto muito de trazer o exemplo da Disney,
mesmo sem ter um luxo, mesmo sem ter aqueles recursos caríssimos, por exemplo, com coisas simples, tá? Com coisas simples. Então, na pré-consulta, né, a primeira etapa, a gente lembrar que o encantamento do cliente, ele começa antes. Então, é aqui que a secretária vai entrar, que vai fazer todo aquele acolhimento, aquele atendimento humanizado, a mensagem no WhatsApp acolhedora. Aqui fica uma coisa, um extra a mais que eu vou trazer para vocês, que é além do atendimento por telefone, mensagens por WhatsApp, que a gente já faz a confirmação da consulta para tornar o processo mais fluido e também evitar faltas, mas também para mostrar ali uma organização, e organização mostra uma experiência melhor para o cliente. Você pode mandar um vídeo curto seu, se apresentando lá, eu sou a doutora Kelly, vai ser um prazer te receber no consultório, a consulta funciona dessa forma, eu vou trabalhar isso, eu vou fazer algumas perguntas, vou conversar com o seu filho, eu sou pediatra, então estou falando aqui da criança, ou eu vou te examinar assim, assim, assado, vou olhar sua pele, o seu corpo, quais procedimentos que precisam ser feitos, a gente vai fazer um diagnóstico, uma avaliação, eu vou fazer tal exame, vou indicar tal exame, então você mostrar para o paciente o que vai acontecer na consulta, já ajuda ele a ir com uma expectativa alinhada e também até otimizar o tempo. Por que não? Porque a gente sabe que a consulta tem as suas etapas e que existe um começo, um meio e um fim, certo? Então, esse vídeo é muito legal, já impede também, não vou dizer que impede, mas já inibe o paciente até de desmarcar, de faltar, porque ele já traz aquela empatia, aquela conexão com o paciente. E você pode sim oferecer um checklist de documentos ou orientações de dúvidas comuns para a consulta. Isso não só no pré-consulta você pode mostrar o checklist, como funciona, enfim, endereço, estacionamento, como fazer, check-in no totem, e tal coisa, né? Mostrando onde é, por exemplo, e o que esperar para a consulta. Isso no pré-consulta e dá para fazer também no pós-consulta orientações, que a gente vai falar mais para frente. Por fim, então, essa é a pré-consulta. Depois a gente vai para a chegada e recepção e lembrar que o acolhimento é rei. A hospitalidade, ela que manda aqui. Então a gente tem que lembrar de sempre chamar o paciente pelo nome. Secretárias, descubram o nome, gente, não é difícil você descobrir. Você tem ali a listagem. E não custa nada você perguntar qual que é o seu nome e tal. Nada de mãezinha, pelo amor de Deus, é muito chato ser chamado de mãezinha. Garanto, mas é o que as pessoas fazem muitas vezes. Chame pelo nome, tá bom? Então lembra de o ambiente estar limpo, um cheiro agradável, ter água, ter chazinho, ter café. Isso precisa de muito dinheiro? Não, gente. Imagina, você ter um lugar que tá limpo, com um cheiro gostoso, com uma água, um chazinho. Isso é tranquilo, certo? Qualquer lugar, qualquer consultório você consegue fazer isso. Receber com um sorriso, com um olho no olho, sem pressa. Então tá ali 100% para o paciente acolhendo. E lembrar que às vezes uma frase simples muda tudo. Então você pode falar assim, que bom que você tá aqui, se acomoda, fica à vontade, o que você precisar, caso a secretária, o que você precisar me chama. Você quer uma água, você quer um café? E aí você vai trazendo todo esse momento. E vamos lá, o terceiro ponto é a consulta. Essa consulta é o seu show, essa consulta é você entregar o seu melhor, entregar aquilo que você faz de melhor, né? Você entregar o valor. Então aqui você construir a presença. Eu estava até vendo um vídeo, eu não lembro agora o que eu vi, mas falando assim sobre o poder da presença. Como você ter uma presença e você não precisa falar nada, só você ter a presença de você estar ali 100%, e a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais difíceis de ter essa presença, porque elas não estão ali 100%, elas estão na correria, elas estão pensando em outras coisas, elas estão no celular, elas estão com a cabeça em outro lugar, mas como é bom você ter alguém que você fala assim, nossa, ela estava com 100% ali, ela estava presente, olhar nos olhos, isso faz muita diferença. Depois você vai explicar para o paciente, então explica o diagnóstico, explica qual que é o plano de ação, o tratamento, o que você vai fazer de diferente, qual que é o processo assim para as próximas consultas, você mostrar que você cuida além da doença, você está olhando para o paciente, para o contexto, para a família, se importando de fato com aquela pessoa e orientar o que esperar. Então, por exemplo, olha, eu vou encaminhar aqui um resumo daquilo que a gente conversou, um checklist, e daqui 3 dias a minha secretária vai te chamar
para saber como é que você tá, se você precisar de alguma coisa. Ou então você pode me enviar mensagem para a gente conseguir saber como é que tá o segmento e como é que tá a resposta do seu tratamento. Trazer essa continuidade, trazer esse feedback é muito importante. E no pós-consulta, né? É quando nasce a fidelização, é quando realmente o paciente fala, nossa, é aqui que eu quero ficar, é por aqui que estou animada. Então, esse pós-consulta, eu falo que pouca gente faz. Por mais que a gente fale, nossa, você tem que trazer a experiência, tudo, pouca gente tem essa interação, esse relacionamento. Então, traz esse relacionamento pro paciente e mostra que isso é importante para a tua secretária. Então, por exemplo, você vai pedir para a tua secretária mandar mensagem para o paciente uns 2, 3 dias depois. Oi, fulana, aqui é do consultório da doutora Kelly. Só passando para saber como é que você tá após a consulta e qualquer dúvida estamos por aqui. Isso já abre um canal. Além disso, você mesma pode enviar um resumo da consulta com as condutas, reforçar aquilo que foi combinado, quando que ela tem que voltar, criar um lembrete no sistema, e a gente viu nas automações, através do chat GPT e processos de automação, que você pode colocar uma mensagem ali no segmento dele, caso precise repetir exame, voltar, saber como o paciente está, enfim, só para fazer esse follow-up, só para fazer esse segmento. E por fim, o item 5 é o acompanhamento e a continuidade ou fidelização, que é quando o ciclo se fecha ou recomeça, porque nós tratamos de pacientes com doenças crônicas ou com um cuidado contínuo, por exemplo, no acompanhamento de uma criança, de uma patologia, de uma doença, ou mesmo um procedimento estético, que também vai precisar de manutenção. Então, tudo isso, a gente sabe que o paciente ele vai voltar, vai indicar. Mas ele saber que existe uma continuidade e você poder, por exemplo, vender um plano de acompanhamento, você fazer isso vai fazer toda a diferença, certo? Então, a gente marca a consulta já ali na saída do consultório. Então, não deixa para depois, já deixa marcado ali o próximo agendamento na saída. Tá? E a gente ter um programa, um acompanhamento, falar, olha, existe esse plano de acompanhamento, você vai fazer tantas consultas, assim, assado, vai ter um calendário, tem direito a esses procedimentos, a esses cursos, e você vai ter esse resultado. Então, é muito importante a gente saber que o paciente vai estar satisfeito, seguro, e que vai ser o melhor para ele. E lembrar que a experiência do paciente, gente, é um espelho da experiência da médica. Como assim? Se a gente quer que o paciente se sinta cuidado, a gente tem que cuidar de si, tem que cuidar da nossa aparência, da forma como nós falamos, porque é aquela coisa, né? Por mais que a gente fale, o exemplo ele arrasta. Então é a mesma coisa de você, por exemplo, ir num médico, um cardiologista que é obeso e fuma, falar para o paciente, olha, você precisa emagrecer, você precisa parar de fumar. O paciente vai olhar para ele e vai falar, nossa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, peraí, esse médico, não sei, tem alguma coisa que não tá legal. Então, lembra que quando você acolhe com verdade o paciente, ele sente, o paciente sabe. Sabe, gente, não tenta enrolar, seja verdadeiro, seja você mesmo, faça o que tem que ser feito, dê o seu melhor, venda, entre aspas, né, venda os seus planos de acompanhamento, mas entregando o que você sabe que você entrega, o resultado que você sabe que você vai ter. Seja verdadeiro, não venda por vender. E eu sei que o médico, no geral, ele vai, óbvio, ter o poder de persuasão ali, mas o mais importante vai ser a verdade. A verdade vai persuadir. A gente não precisa forçar nada, sabe? Então, trazendo um checklist, você pode enviar para a tua secretária, porque isso vai ajudá-la também a saber o que ela tem que fazer, o papel dela e o seu nesse contexto. Lembra, vamos criar um modelo de mensagens de boas-vindas no WhatsApp. Isso você já pode fazer. Pode pedir para a tua secretária fazer. Segundo, você pode treinar sua secretária para enviar uma mensagem de pós-consulta e falar, olha, 2 dias depois, acabou a consulta, já manda isso aqui. Ou até criar uma automação, que isso dá para fazer também. Você criar um protocolo interno de jornada do paciente. Então, qual que é o protocolo? Como que o paciente precisa passar em cada ponto? Como que a gente tem que ficar atento e o que a secretária tem que fazer? O que você precisa fazer? Qual é o checklist? Processos, gente, processos são muito importantes para não ficar coisa pendente, não ficar faltando situações aqui que precisam ser resolvidas. E planejar uma melhoria
na recepção, você pode fazer isso, por exemplo. Vamos melhorar aqui o cheirinho, é só colocar aqueles aparelhos que soltam cheiro. Hoje em dia é tão tranquilo você comprar isso, tem até no Mercado Livre, tem nessas Shopee da vida. Você pode colocar ali um cheirinho gostoso, a parte de iluminação, são coisas simples que dá para você colocar LED, um quadrinho, sabe? Você deixar mais bonito. Uma água com um vaso bonito, um café que você pode trazer fresquinho, ou então ter aquela máquina de café que você pode até trazer da sua casa, ou ter uma por consignação. Hoje existe, né? Você aluga a máquina e você paga a sua manutenção e, enfim, os insumos. E você entender também ativamente, pedir para a tua secretária mapear quais pacientes precisam voltar e quais pacientes precisam agendar por agora. Então lembrar que isso é a gente transformar o que é comum, o que é talvez mediano ou medíocre, como você preferir, em algo memorável, em algo extraordinário. Por que não nosso atendimento não tem que fazer isso? Ele tem que provocar isso no teu paciente. Ele tem que deixar o coração quentinho, sabe? Eu lembro de testemunhos de pacientes falando, nossa, Kelly, eu lembro de você me ajudando ali na amamentação, se ajoelhando, me ajudando, massageando meu peito, ou então me ajudando ali a não sentir dor, a tua compaixão de pegar uma água, de trazer um lencinho para mim, sabe? São detalhes que realmente importam. Então, se você quer, gente, crescer com leveza e não apenas parar de sobreviver no consultório e começar a construir um ambiente de verdade, lembra que a experiência do paciente não é sobre luxo, é sobre intenção, consistência e ter o coração presente ali. Na próxima aula eu vou falar sobre fluxo de caixa e precificação, então como que a gente pode precificar a nossa consulta de uma maneira mais prática, até com cálculos, para você entender quanto que você tem de custo para você poder cobrar esse valor e avançar mais. Fica aqui, Doc, a minha orientação. Se você quer saber mais, se você quer se aprofundar, quer ter o meu acompanhamento pessoal, meu acompanhamento próximo, aqui tem o link, o formulário de aplicação para mentoria, caso você possa ser selecionada, preencha aqui o formulário e você pode marcar também uma sessão estratégica com alguém do meu time para gente poder justamente fazer esse movimento com médicas, profissionais da saúde aí que querem crescer, evoluir e realmente fazer diferença na vida dos seus pacientes e que precisam dessa orientação. E a gente vai achar o melhor programa, o melhor acompanhamento para você aqui, tá bom? Então, até a próxima aula, Doc. Tchau!